Hello, students! Vamos para as dicas hoje de como resolver a atividade 19. Com essa atividade, a gente vai reiterar que o inglês ele faz parte do nosso dia a dia e ele está em tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, tá? Na nossa rotina. Então, a gente tem aqui algumas opções, né? Alguns exemplos de onde a gente encontra o inglês no nosso dia a dia, tá? English Everywhere. Então, o título já dizendo justamente isso, que o inglês está em toda parte, tá? Então a gente tem power, welcome, mais delivery, share, like, follow, comment, game over e por aí vai. E aí a gente tem então 3 exercícios sobre essas palavras então. O primeiro exercício, o que as imagens apresentadas possuem em comum? O segundo exercício, você costuma se deparar com esse tipo de imagem em seu dia a dia ou esse tipo de palavras, né? Em quais situações a gente encontra esses tipos de imagens, esses tipos de palavras? O 3, você sabe o que todas essas palavras em inglês que aparecem nas imagens significam? Escreva a tradução de 3 delas. Então, de todas essas palavras que aparecem, escolhe 3 e coloca a palavra e a tradução, tá? Então, continuando, a gente tem um texto aqui que é um verbete de dicionário. O que é um verbete? É o significado de uma palavra, tá? E aqui a gente tem Translation of Smile, English Portuguese Dictionary. Então, é o que? A tradução da palavra smile num dicionário em inglês-português. Então, o verbete ele traz algumas informações sobre a palavra, não somente a tradução. Então, vamos prestar atenção aqui. Ó. Ele traz a palavra que você quer saber. Ele traz a classe gramatical da palavra. Então, o smile é o que? É um verbo. É um verbo. Ele traz também a forma de pronunciar a palavra. Então, no United Kingdom, na Inglaterra, como que se pronuncia? Tá aqui, ó, smile. Nos Estados Unidos, como se pronuncia? Smile. É uma palavra que tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos é a mesma pronúncia. Aí ele traz a classe gramatical não, o uso dele, né? No present participle. Como que é o smile no particípio presente, que é o uso do ing, né? No gerúndio, smiling. Como que se usa no past tense and past participle? Então, o que é? O tempo passado dos verbos e o particípio passado do verbo. Como que é esse verbo no passado? Smiled. Tá? Então, preste atenção, porque ele traz todas as informações que a gente precisa da palavra só no verbete do dicionário. Por isso que é importante a gente aprender e usar o dicionário. Tá? Aí ele traz a definição. Tem a definição em inglês. To make the concerns of your mouth go up so that you look happy or friendly. Então, sorrir. Aí depois, só depois que vem a tradução. Tá? Então, o que está escrito aqui? Fazer com que os cantos da sua boca vão para cima e te dar uma aparência de feliz ou amigável. Tá? E aí temos também um exemplo. She smiled at me. Ela sorriu para mim. Então, percebe que todos os usos, como a gente usa o smile, ele traz todas as informações que a gente precisa. Tá? O smile, ele também pode ser, aí ele tem outros significados, né? O smile pode ser também um noun, que é o quê? Um substantivo. Aí, então, ele traz a classe gramatical, se ele for um substantivo, quais são os usos dele? A pronúncia, se ele for substantivo e não muda, não é sempre que não muda, de vez em quando no inglês, quando muda a classe gramatical de uma palavrinha, ela muda também a pronúncia. No caso do smile, não, percebe que ela continua o mesmo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E aí ele tem a definição também em inglês, né? Se o smile for um substantivo, an expression on your face that makes the concerns of your mouth go up so that you look happy or friendly. E aí, só então ele vai trazer a tradução e o exemplo com o smile como substantivo. He gave me a big smile and wished me good luck. Então, ele me deu um grande sorriso e me desejou boa sorte. Tudo bem? Então, isso daqui é o que você precisa saber. É muito importante a gente saber ler dicionário. Não só para o inglês, mas para qualquer outra língua, inclusive para o português.
tá? Aí no exercício 4, então, é sobre esse texto. Então, quais as informações que o dicionário apresenta? Escreva 3 informações sobre o verbete smile que aparece no exemplo. Então, exemplo, tradução, sorrir, sorriso. E com relação à classe gramatical, quais as que tem aqui? Aqui está pedindo 3 informações, mas nem sempre vai ter todas as 3, tá? E exemplos de usos em frases. Então, quais são os exemplos de usos em frases? Na verdade, tem 2 informações de cada, tá bom? A atividade também chama a nossa atenção para que nem sempre a gente precise usar o dicionário, para que a gente não fique refém do dicionário. Então, como a gente faz? Vai ter que sempre procurar palavra por palavra no dicionário? Não. Nessas horas a gente usa a leitura instrumental, que é o que? É você tentar entender um texto só com algumas dicas que você tenha sobre ele ou sobre as palavras que tem nesse texto. Tá? É normal a gente olhar um texto em outra língua e falar assim, não sei nada do que está escrito aí. Mas não, se você olhar com cuidado, você vai achar palavras que se parecem com o português, palavras que você já conhece, né? Algumas palavras que se repetem muito no texto, e essas palavras que repetem muito a gente chama de palavra-chave, que se você não sabe o significado, é essa palavra que é ideal se procurar no dicionário, tá bom? Então aqui a atividade ela traz um texto em inglês bem curtinho, que o tema é Why are fruits and vegetables good for you? Tá? Então, esse texto aqui é com ele que a gente vai trabalhar nos próximos exercícios. No exercício 5, eu quero que seja identificado no texto palavras que se parecem com o português, igual fruit. Fruit, a gente não precisa procurar um dicionário para saber que fruit é fruta. É óbvio, tá na cara, é parecido com o que a gente conhece. Então, veja, olhe o texto inteirinho e escreva todas as palavras que você conhece por se parecer com o português, no exercício 5. No exercício 6, você vai tirar do texto partes dele que tenham a ver com essas expressões que tem aqui. Então, no A, compostos naturais de plantas. Lá no texto, qual é a expressão que significa composto natural de planta? O benefícios à saúde. Qual a expressão lá do texto que quer dizer benefícios à saúde? Cor, sabor e cheiro. Qual a expressão lá do texto que quer dizer cor, sabor e cheiro em inglês? Tá? Busca, a maioria delas tem as palavras parecidas com o português. Então, busca essas palavrinhas e tenta retirar essa expressão do texto e colocar ali. Tudo em inglês, óbvio. No 7, eu quero saber que essa pergunta tenha uma resposta, certo? É a pergunta do título, né? Por que as frutas e legumes fazem bem para as pessoas? Então, você não precisa traduzir nada. Você só vai identificar no texto a resposta para essa pergunta. Achou? Escreve em inglês mesmo, não precisa traduzir, tá bom? E a 8, por final, assinalar os itens que estão corretos em relação ao fitoquímicos. Então, lá no texto está falando de fitoquímico. É uma palavra cognata, parece com o português. Então, aí você vai só escolher a opção correta. Tudo bem? Parece um pouco difícil, mas conforme você vai fazendo essa atividade de leitura instrumental, você vai vendo que vai ficando cada vez mais fácil, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Volto na próxima semana com a atividade 20, ok? So, bye bye!